Olá pessoal do 8º ano, nós vamos hoje para a nossa segunda semana do segundo bimestre. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre arte urbana, hoje nós vamos continuar, mas focando especificamente na cultura hip hop. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a dança, sobre o rap, sobre os DJs e também ver um pouquinho da ideia do grafite que foi se desenvolvendo dentro dessa cultura. Então olha só, o hip hop ele vai surgir na década de 70 nos Estados Unidos, dentro das periferias e dentro dos grupos menos favorecidos. O África Bambaataa, ele vai ser considerado como pioneiro dessa cultura. Por que eu falo cultura? Às vezes a gente fala assim, eu danço hip hop, ou eu gosto de música de hip hop. Nós não estamos falando simplesmente de um estilo, mas de uma cultura que carrega tradição, ideologias, entre outras coisas. Então, quando a gente fala do hip hop, a gente está falando de uma cultura de algo um pouquinho mais amplo do que simplesmente uma linguagem artística, tá? Então, o África Bambaataa vai ser um dos pioneiros que vai levantar essa bandeira da cultura hip hop até para combater a criminalidade nos Estados Unidos. E essa cultura vai se desenvolver primeiro lá, vai se espalhando e hoje é uma forma de comunicação e de expressão nos meios urbanos. Seguindo aqui, uma das principais características da cultura hip hop na música vai ser o rap. Quer dizer o quê, né? A sigla, se a gente trazer a tradução para o português, é ritmo e poesia. Por quê? Eu tenho um ritmo, uma música que é extremamente ritmada, uma música percussiva, e em cima dessa música eu coloco uma poesia, que ela é cantada, mas não cantada como qualquer outra música, que ela é cantada numa linha melódica e ela tem toda uma métrica. Quando a gente fala de rap, a pessoa vai cantando no ritmo das batidas e geralmente ela vai utilizar até de improviso. Ela pode ter escrito antes essa letra ou simplesmente improvisar nos beats, né, nas batidas da música. Gênero musical que se utiliza da rima e da palavra cantada de modo ritmado, que eu acabei de falar para vocês. É a música característica do hip hop, em que o DJ cria um fundo sonoro rítmico, enquanto o rapper fala o rap. Lembrando que esse rap pode ser escrito ou pode ser improvisado, né? Rola muitas batalhas de rap. O que são de rima? O que é essa batalha de rima? O rapper vai começar a ouvir as batidas, e essa batida ele pode conhecer previamente ou não, e ele começa a improvisar. Ele terminou a sua rima, terminou o seu improviso, a outra pessoa vai improvisar em cima do que ele falou. E assim vai até que um dos dois fica sem saber o que falar, o que improvisar no rap, e aí se dá como vencida a batalha de rima. Qual que é a temática dos raps? Geralmente, né, agora falando num contexto geral, né, a gente não vai focar só no contexto cristão, mas de um modo geral, o rap vai falar da criminalidade, vai falar de violência, vai falar de droga, vai falar de polícia, pobreza, vício, vai falar das pessoas marginalizadas, tá? Então vai ter essa ideia, é quase uma música de desabafo, onde as pessoas vão falar daquilo que acontece com os menos favorecidos no contexto urbano. Eu não coloquei aqui para vocês ouvirem, mas se a gente fosse pensar num contexto cristão de rap, qual que seria a temática dessas músicas? Geralmente vão ser músicas que contam testemunho de pessoas que viviam nessa criminalidade, nesses vícios, nesse contexto destrutivo e que acabam tendo um encontro com Jesus e têm as suas vidas transformadas. Então esse rap geralmente vai contar um testemunho, né? Eu gosto sempre de exemplificar aquele rap do Apocalipse 16, né? Muita treta. Qual que é a história desse rap, né? Ele vai falar sobre várias coisas que acontecem no mundo e que tudo isso é muita treta. E aí eles encerram, né? O pregador Lu encerra falando que a maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar. Então é um exemplo de rap cristão que nós temos. Geralmente ele vai contar testemunho ou vai conscientizar as pessoas de algum caminho errado que ela esteja andando. A gente chega no DJ, né? Que é o disc jockey, tá? Pessoal, o DJ, como a gente tem hoje, não é o DJ que vai surgir aqui, tá? No início, lá na década de 50. Qual que era a função inicial desse DJ aqui da cultura hip hop? Ele era a pessoa que colocava a música no rádio. Sabe o locutor ou o técnico de som hoje que ouve seu pedido de música? Não sei se vocês costumam pedir música na rádio, já não é mais uma coisa muito comum, mas a pessoa que coloca a música
Então, essa pessoa antigamente era chamada de DJ. Atualmente, o que são os DJs? São as pessoas que tocam nas raves, nas festas e que combinam toda uma mesa eletrônica que vai modificar os sons e tudo mais. Mas na cultura hip hop, no início, o DJ era essa pessoa que colocava as músicas nas rádios. E aí, agora pensando nas batidas, né, no beat, olha só, é alguém que cria música para dançar ou que cria batida para o rap, por meio de manipulação de faixas pré-gravadas, de discos de vinil ou de computadores. Gente, quando essa ideia de mixar a música manualmente começa, ela era utilizada os discos. Eu até coloquei aqui, ó, deixa eu... tirei a imagem, tinha uma imagem aqui. Bom, de qualquer forma, nos slides que vocês já vão receber aí, tem essa imagem. Eu acho que na hora de salvar ali, sem querer, eu tirei a imagem. Mas é de um toca-discos. Professora, o que é um disco de vinil que fala aqui, né? O que é um toca-disco, né? Podia até ter trazido para vocês um disco de vinil para vocês verem, né? Não iam poder ver de perto, mas através das imagens. Os discos de vinil, eles eram colocados num aparelho, num toca-discos, e esse aparelho, ele tem como se fosse uma agulha que era posicionada sobre o disco. E aí, conforme o disco ia girando e essa agulha ia passando pelas faixas, a música era reproduzida. Como que o DJ manipulava essa música? Mexendo manualmente nessa agulha, trocando de faixa ou fazendo aquele efeito de... Como que é o nome? Tipo aquele chiado, sabe? É que a maioria de vocês, eu acredito que nunca teve contato com um toca-disco. Mas quando você coloca um disco de vinil para tocar, ele começa com chiado. E se por acaso você mexe na agulha dele, faz um barulho de arranhando. Então, aqueles efeitos que hoje nós temos, efeitos digitais que você coloca pelo computador, antigamente eles eram feitos de forma quase que artesanal. O DJ fazia tudo aquilo com o toca-discos e os aparelhos que eles tivessem ali. Hoje nós temos mesa digital para DJ. E, para encerrar aqui, esse DJ geralmente ele vai criar, improvisando ou não, as batidas para que esse rapper possa improvisar ou possa cantar aquela letra que ele já trouxe pronta para aquela batalha. E aí a gente chega no break ou break dance. Gente, precisamos parar, fazer uma pausa para falar sobre a dança no hip hop. Você simplesmente falar que dança hip hop, você não está dizendo muita coisa. Por quê? Porque dentro da cultura hip hop, nós temos mais de 10 estilos de dança. Nós temos break, locking, pop, street dance, entre outros, que se a gente fosse citar aqui, teria que mostrar o exemplo de cada um, nós ficaríamos um tempão falando só da dança na cultura hip hop. O exemplo que eu trouxe aqui é do break. Pensa comigo na ideia do nome, né, de quebrado. O break vai ser aquela dança que geralmente, tá, eles vão utilizar o chão, vão fazer muitas acrobacias e vão utilizar de improviso. Porque o break, né, ele não vai ser só uma dança para apresentar, mas para batalhas de grupos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como essa cultura hip hop foi importante para diminuir a criminalidade, principalmente nos Estados Unidos. Mas, pensando na atualidade agora, as batalhas de dança em hip hop geralmente vão ter o break para desempate, porque ali não é só uma coreografia decorada, ali precisa da habilidade do bailarino para fazer aquelas acrobacias com perfeição. E aí, se um vai ali e faz aquele peão de cabeça e consegue dar 20 voltas sem cair, o outro do grupo rival vai tentar fazer 30 voltas e mais alguma coisa. Se um, no meio da performance, virou 3 mortais de costas, o outro vai tentar fazer algo melhor ainda. Então, é uma batalha quase de virtuosismo técnico, de habilidade. E eu trouxe para vocês um trechinho para a gente assistir de um filme, que provavelmente vocês já devem ter assistido, que é Ela Dança, Eu Danço, eu acho que já tem até o 6, esse é o 3. Por que eu trouxe esse filme? Porque até uns 20 anos atrás, talvez, a cultura hip hop ela não era tão bem vista, justamente pela sua origem e pelo seu contato com essa ideia de criminalidade. Então, ela não era um tema muito abordado nos filmes, até que ela começa a ser utilizada principalmente na linguagem da dança. Então, começa a surgir inúmeros filmes que tem balé clássico e hip hop, jazz e hip hop, dança de salão e hip hop. Sempre danças da cultura hip hop
combinadas com um outro estilo de dança. E sempre o contexto do filme vai falar de crime ou de alguém que é excluído pela sociedade e vai tentar correr atrás do seu sonho e conseguir uma bolsa numa escola de arte. Sempre vai ter essa ideia de transformação de vida nos filmes de dança que envolvem a cultura hip hop. Eu separei essa cena porque ela caminha para a cena final dos filmes de dança. E todo filme de dança que envolve a cultura hip hop tem aquela dança final, onde toda a técnica e todo o virtuosismo vai ser mostrado. No caso desse filme, vai falar justamente das batalhas. Só que as batalhas de dança, quando elas surgem, elas não eram batalhas bonitinhas, patrocinadas por Adidas, por Puma, por Nike. Eram batalhas sangrentas, de gangues, de grupos rivais e que muitas vezes acabavam até em morte. Esse filme e essa batalha que eu vou mostrar para vocês, é uma batalha que geralmente acontece mesmo nos festivais mundiais de dança e são grupos patrocinados por marcas como essa que eu falei para vocês, Adidas, Nike, Puma, entre outras, porque são essas marcas que vestem os bailarinos para competir e que investem no treino deles. Então não é chegar lá e dançar qualquer coisa, geralmente esses bailarinos ensaiam horas e horas e horas por dia para chegar nessas batalhas e conquistar o prêmio, que geralmente é em dinheiro e geralmente é uma boa quantia em dinheiro. Então vamos começar a ver. Vocês vão vendo e eu vou falando, porque na verdade ele começa ali com a cena. Gente, uma outra coisa interessante sobre esses filmes de dança que envolve a cultura hip hop, sempre tem uma jogada com um sonho paralelo, um futuro paralelo da pessoa e que no fim ou ela escolhe pela dança ou ela escolhe as duas coisas, mas sempre mostram esses conflitos de mudança de realidade, tá? Eu não consigo correr com a cena, mas já vai mostrar agora a batalha e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais com vocês, enquanto vocês assistem. Provavelmente vocês já assistiram esse filme. Gente, olha só. Essas batalhas, como vocês estão vendo aqui, são batalhas patrocinadas, tá? Vou baixar um pouquinho o volume para poder falar. Como que funcionam essas batalhas? De duas formas. Pode ser... Só baixar um pouquinho o volume, eu vou falando, daqui a pouco eu já ligo de novo. Pode ser que cada grupo apresenta, como se fosse apresentação mesmo, o grupo apresenta, acabou a apresentação dele, vem o próximo grupo, ou pode ser no formato de batalha. O grupo dança, para, e o outro grupo tem que seguir, e vai indo assim até que um grupo fique sem a oportunidade e não consiga mais improvisar, tá? Então vamos ver só até a cena principal, que é a cena da água. Para esse tipo de filme, gente, não tem como chamar, como que fala a palavra? Esqueci a palavra, mas não é figurante a palavra. O ator tem que dançar para valer, tá? Ele tem que saber o básico do básico em dança para poder fazer as cenas. Geralmente, nos filmes de dança vai mostrar as marcas, tá? Porque são as marcas que patrocinam o filme e que na vida real patrocinam as batalhas de dança em hip hop. Vamos assistir mais um pouco, porque eu quero mostrar para vocês uma parte bem específica. Sempre assim, ó, um grupo faz, o outro tem que ser melhor ainda. Gente, esse garoto é o Adam Sevani. Ele é um dos bailarinos da cultura hip hop mais famosos que existe. Ele participa de vários festivais em grupo e solo e ele dança demais. Vocês vão ver agora. No caso de batalha assim, de filme, vai envolver um pouquinho de todas as linguagens dentro do hip hop. Vai envolver locking, popping, wacking, vai envolver break e tudo mais, porque eles precisam mesmo disso para que o filme fique um pouquinho mais atrativo para todas as linguagens, ok? Vamos parar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem assistir todos os filmes do Ela Dança, Eu Danço. Na próxima aula, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre instalação e aí nós vamos ver a cena de um outro filme que vai mostrar na dança como funcionam as instalações, mas isso fica para semana que vem. Aí você pode aproveitar os tempinhos que vão sobrando nessa quarentena para assistir alguns filmes
do tema que ajudam você a compreender um pouquinho melhor desse mundo da arte urbana e da cultura hip hop. Olha só, break beat, né? Break quebrado, beat batida. O que é isso, né? Técnica da batida quebrada, que consiste em extrair de uma música a parte na qual a percussão se destaca. É essa técnica que vai ser feita pelos DJs tanto para o rap quanto para o improviso dançado. No exemplo do filme, a música tem letra e geralmente é uma música conhecida porque faz parte da venda do filme. Então até a música tem toda uma questão financeira por trás. Quando a gente fala de batalha real, é raro quando se usa músicas com letra, a não ser que essa música já seja passada antes para os grupos, para que eles possam criar e improvisar em cima dela. Do contrário, o improviso é feito na hora do festival mesmo, na hora da batalha, para que essas pessoas tenham que improvisar tanto quanto o DJ que está ali fazendo os beats na hora. A ideia é misturar os sons, desde as batidas mais graves e que ficam mais evidentes na música, até sons do cotidiano, som de buzina, som de carro, som de pessoas conversando, tudo que puder ser incluso naquela música para aquele improviso. E aí, olha só, vai transformar o toca-disco num instrumento musical. Aquele toca-disco que tinha uma função única de rodar uma música que já estava pronta, agora eu posso criar através desse mesmo aparelho, né? Posso transformar ele num instrumento musical. Ah, aí, o que tá a imagem? Eu pensei que eu tinha perdido a imagem, mas tá aqui. Nós temos um toca-disco. Se você nunca viu um toca-disco na sua vida, eis que eu te apresento. Talvez na casa dos seus pais tenha um, talvez na casa dos seus avós. Se você nunca ouviu uma música no toca-disco, mas você sabe que seus avós têm, ou seus pais têm guardado e eles permitirem que você mexa, peça para eles colocarem para você um disco para você ver como funciona. Primeiro no formato normal, né, de você colocar, escuta aquele chiadinho e a música vai rolando. Depois experimenta, ó, a agulha que a prof falou. Essa é a parte que tá aqui, ó, que tem uma agulha. Você segura e vai mudando de faixa. As músicas eram passadas, entre aspas, automaticamente de uma para outra, mas você podia erguer a agulha e colocar na música que você quisesse. Então, brinca um pouquinho com essa agulha, não no disco preferido dos seus pais, por favor. Pega aquele disco e de repente já tá mais riscado, só para você ver o efeito do som. Mas, por favor, peça permissão antes, senão depois eles vão ligar aqui para a escola para dizer que a prof incentivou você a riscar o disco, imagina? Então, para você conhecer aqui a questão do disco. E aí, olha só. Agora vamos entender o hip hop, a gente viu algumas técnicas dentro da cultura hip hop, né, algumas formas de expressão. Vamos entender um pouquinho qual que é a ideia principal da cultura hip hop. Primeiro, olha só, a gente falou, né, do Afrika Bambaataa lá, que vai ser o principal nome para o surgimento da cultura hip hop lá na década de 70 nos Estados Unidos. Ele vai ver que utilizar a cultura hip hop e principalmente as linguagens artísticas dentro dessa cultura era uma ferramenta para que diminuísse a criminalidade nos Estados Unidos, nos subúrbios. Ou seja, aquela gangue que antes brigava na faca e no tiro, agora está competindo com outras coisas. Ah, nós queremos conquistar um território e ver quem que vai mandar nessa rua ou quem que vai mandar nessa região. Antes, esse tipo de disputa era feito na faca, era feito com tiro, com roubos, entre outras coisas. Eles começam a usar a arte dentro da cultura hip hop para combater esse tipo de coisa. E eles começam a disputar nas batalhas de dança, nas batalhas de rap, dentro dos salões e até mesmo na rua. Só que, gente, claro, mudar essa ideia de violência para a arte não é tão simples. Então, no começo, uma batalha, por exemplo, de break acabava em morte, entendeu? Porque dava briga. Aquele que ganhava acabava se achando e o outro ficava, a outra equipe ou a outra gangue ficava nervosa e acabava em briga. Mas foi todo um processo que o Bambaataa, e outras pessoas vão levantar para tentar fazer o quê? Canalizar essa agressividade e essa violência toda em atividades que promovessem a boa convivência e o respeito mútuo. Porque a gente sabe que a arte, ela acaba gerando no indivíduo uma disciplina. Seja disciplina de ensaio ou de respeitar o outro dançarino e por aí vai. Então, esse processo começa de forma lenta, mas ele acaba se estabelecendo e vendo um resultado. Aquela pessoa que simplesmente pichava pelo prazer de depredar um
um prédio público, por exemplo, ele vai começar a pensar de outra forma e ele vai se dedicar ao grafite. Vai querer fazer o quê? Arte, em vez de fazer algo que é considerado crime. Então, há uma mudança na forma de ver as coisas que eram feitas antes. Então, a cultura hip hop vai gerar isso. E aí, a ideia é de quê? Assumir uma atitude para transformar a vida das pessoas. Transformar aquilo que era ruim em algo melhor. Tudo isso vai acontecer na cultura hip hop. A cultura hip hop que vocês veem hoje, que vocês têm acesso, que vocês veem na rua, os grafites, e talvez você dança numa escola de dança, você faz street dance, ou walking, popping, ou qualquer outra dança da cultura hip hop, tudo que você tem hoje é algo que já está prontinho, mas que vem de décadas num processo de transformação. Né, uma transformação primeiro de mente. E quando a gente fala principalmente da cultura hip hop num contexto cristão, ela vai ganhar quase que a função evangelística. Pode perceber, geralmente no evangelismo vai ter um grupo de hip hop dançando, ou alguém grafitando uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Então a gente percebe hoje que aquilo que começa no meio da criminalidade, da violência, e sempre terminando em morte ou em coisas, em atrocidades, ele vai se transformando. E quando ele entra num contexto cristão, a gente consegue até mesmo ganhar aqueles que começaram na cultura hip hop com a ideia de violência e numa ideia de mundo marginalizado. Então a cultura hip hop ela é muito importante para o evangelismo e é uma forma muito aceita. Porque às vezes aquela pessoa ela não vai te escutar se você simplesmente chegar lá com a sua camisetinha, escrito alguma frase de Jesus ou com uma Bíblia na mão. Mas talvez você cantando um rap que fale do seu testemunho, ou você fazendo um grafite, ou você dançando uma música que tem uma mensagem, talvez vai ser a forma de alcançar aquela pessoa específica que está naquele contexto, que já é imergido numa cultura hip hop. Então, é bem legal nessa questão de evangelismo mesmo. Olha só, brigas de gangues foram substituídas por batalhas de break. Apesar da rivalidade entre os grupos, a preocupação estava em se aprimorar os passos para ganhar os adversários. Gente, quando começa as competições com prêmio em dinheiro, vai diminuindo ainda mais as batalhas sangrentas, porque as pessoas querem fazer o melhor porque tem um prêmio no final. E uma vez que eu não tive muitas condições na vida, ou eu não tive muitas oportunidades, eu quero ganhar esse prêmio, eu quero ganhar essa vaga nesse curso que eu gostaria de fazer, ou nesse projeto. Então as pessoas se dedicam para ganhar nos concursos aquele prêmio em dinheiro. Então vai ter essa ideia também. Ou para ser patrocinado pela marca X, entendeu? Então rola essa ideia. E aí, gente, olha só, vai entrar uma ideia de respeito. E o exemplo que eu quero usar nessa ideia de respeito é justamente a ideia do grafite. Eu acho até que a gente, ano passado, falou alguma coisa sobre isso, que eu dei esse exemplo. Gente, pichador raramente vai pichar em cima de grafite. Por quê? Ele respeita demais o grafiteiro. A não ser que tenha uma briga pessoal por trás, e daí vai ser muito difícil da gente saber o que realmente vai estar acontecendo, ele vai lá e vai pichar em cima do grafite. Do contrário, ele não vai. Por isso que uma forma de impedir que os muros sejam pichados é contratar um grafiteiro, porque o grafiteiro é um artista, e pedir que ele faça uma arte ali. Porque aquele pichador tem um respeito, ele considera que aquele grafiteiro conseguiu chegar um degrauzinho a mais. E muitas vezes esse grafiteiro até inspira o pichador para mudar o rumo e transformar aquilo que é crime em arte. Então é um processo de respeito que vai criando também. E aí, para encerrar, e para a gente já ir caminhando para nossa atividade, vou falar rapidinho para vocês sobre os novos estilos de assinaturas que vão surgir na cultura hip hop. A gente acabou de falar do grafite, né? Então vamos focar nisso aqui. Conforme os grafiteiros foram desenvolvendo as tags, né? O que é a tag? A tag é o meu símbolo, é o símbolo que representa o meu nome. Pode ser com letras ou pode ser com um objeto, uma imagem, um desenho, um personagem, tá? Essa vai ser a tag no hip hop. E aí, conforme eu vou desenvolvendo essa tag, principalmente nas letras, vai surgir o que a gente chama de wild style, que é o estilo selvagem de letras, que as letras são sobrepostas, muitas vezes com o efeito de 3D, que até então só se trabalhava no 2D. Eles vão começar a colocar nas letras diversas tipologias, né, que são os tipos de letras, e eles vão brincar com isso na criação das suas tags, na criação dos grafites e das frases e palavras que eles vão grafitar. Aqui eu coloquei um exemplo. Olha só, Kiss é a tag, tá? Escrita. E olha como o artista do grafite
desenvolveu a tag? Ele colocou as letras em 3 dimensões e elas estão entrelaçadas para formar a tag. Então, pensa assim, para isso o artista teve que treinar, ele teve que desenhar, ele teve que esboçar, ele teve que estudar a forma como ele ia colocar essas letras. Então não é chegar simplesmente lá, pegar o spray e fazer qualquer coisa. Há um processo por trás disso e um estudo em letra 3D. E aqui, eu creio que você já sabe, mas eu quis colocar para garantir, né? 2 dimensões, nós temos altura e largura. 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Então o Wild Style vai pensar em todas as letras com a ideia de 3 dimensões, não mais 2 dimensões. Eu dei esse exemplo aqui, trouxe esse exemplo também, ó. Aqui, como era escrito antes, sempre em 2 dimensões, e eles passam para a ideia de 3 dimensões, trabalhando com as sombras e tudo mais. A galerinha aí que manja dos letterings já tem essa ideia mesmo de sombreamento de letras. Aqui mais um exemplo de Wild Style. Outro exemplo. Ó, alguns artistas criam personagens que ficam fixos no seu grafite. Onde aquela pessoa grafitar, você vai encontrar de uma forma ou de outra aquele personagem inserido no grafite. Quais são os valores estéticos no grafite? O que eu preciso encontrar e o que eles pensam quando eles vão criar um grafite? Eles pensam na criatividade, na harmonia. O que é harmonia? O óleo precisa fazer sentido, as cores, o tamanho dos elementos que são combinados entre si, o estilo que vai ser usado, inovação, eu preciso fazer algo diferente, algo expressivo, preciso expressar aquilo que eu estou sentindo ou que a pessoa que encomendou aquele grafite quer passar e principalmente o significado. Qual é a mensagem que eu quero comunicar com aquele grafite? E a atividade de vocês, para nós encerrarmos nossa aula dessa semana, é o quê? Desenvolver uma arte inspirada no grafite. Seja ela com desenhos ou não, as letras precisam aparecer. Você pode criar, de repente, a sua tag em 3D e fazer o restante em desenho, mas é pensar na linguagem estética da cultura hip hop, que é o grafite. Então, como você vai colocar essas letras? Você vai fazer um personagem que tem a ver com você? Um personagem que vai representar a sua tag? Como que você vai dispor isso na sua folha, na sua folha sulfite ou no seu caderno de desenho? Como que essas imagens vão estar colocadas? E principalmente, as letras que você colocar na tag, elas precisam estar em 3D, com essa ideia de Wild Style. Eu queria que você usasse bastante criatividade e que você ousasse, experimente formas diferentes de colocar a letra. Não só simplesmente, como está aqui, fazer uma sombra, mas as letras precisam realmente estar na horizontal? Elas precisam estar uma do ladinho da outra? Eu posso entrelaçar as letras, sobrepor as letras, mudar o tamanho de uma letra para outra? Seja livre na sua criação. Aí você vai postar lá no Classroom, vai tirar foto da sua atividade e vai postar lá. Qualquer dúvida, você pode me mandar recadinho lá, que a gente vai conversando e vai sanando todas as dúvidas, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos encontramos semana que vem para o nosso próximo conteúdo, ok? Até mais!